E no vídeo de hoje nós vamos escolher os primeiros currículos, selecionar os melhores candidatos e convidá-los a fazer uma entrevista. Bom, eu já estou aqui com os primeiros currículos e nós vamos avaliar quais são os melhores para a vaga. Primeiramente, eu gostaria de passar para vocês quais são os critérios que eu utilizo para chamar para uma entrevista. Então a gente faz primeiro um filtro desses currículos, faz uma avaliação para ver qual passa para uma próxima etapa e aí a gente chama eles para fazer uma entrevista. Quais que são então esses critérios? Vamos lá. Primeiro, eu olho a idade, quando é algo importante na vaga. No caso aqui da Waves, a gente precisa acelerar a contratação, então, consequentemente, se for uma pessoa muito nova, vai ter muito pouca experiência no mercado de trabalho, principalmente no ramo de vendas. Então, às vezes, não é muito importante agora, nesse momento, um colaborador com essa idade, tá? Então, a gente avalia muito esse caso. Vai de empresa para empresa e de caso para caso. Então aqui a gente precisa de uma pessoa um pouco mais velha e com mais experiência, principalmente na área de vendas. Outra coisa que a gente olha também é a região que a pessoa mora. No caso, a gente não está contratando pessoas home office, é presencial aqui na empresa, então precisa morar aqui na nossa região ou estar próximo aqui da região. Uma outra coisa é a experiência em vendas, isso conta muito. Bom, vamos lá, a gente tem dois casos. Como eu preciso acelerar a contratação aqui de vendedores, a gente já precisa de pessoas com experiência. Então, é um setor que hoje está zerado. Como está zerado, eu preciso acelerar isso. Então, como que eu vou acelerar? Contratando pessoas que já tenham experiência na área. Se a gente contratar pessoas que não têm experiência, é possível também, mas tem um time mais demorado. Por quê? Porque a gente ainda vai ter que ensinar o que é vender e toda a parte comercial. Então, se a pessoa já tem uma breve experiência, já está um passo à frente, considerando esse cenário da Waves hoje. E uma outra coisa que eu olho também, um último ponto, para fazer uma avaliação rápida, é o tempo que a pessoa dura nas empresas. Então, tem que cuidar com currículos que ficam 2, 3 meses, 2 meses. Pouco tempo nas empresas é um risco, tá? Então, é muito difícil tu ser um caso à parte da pessoa durar 2, 3 anos. Então, se a pessoa vem durando de 2 a 3 meses por empresa, tu será o próximo, tá? Então, é válido olhar isso também. De preferência, com mais de um ano de experiência, ou um ano também nessas empresas, tá? Bom, então, vamos avaliar aqui junto esses currículos que chegaram aqui pra gente. Primeiro aqui a gente tem o Gabriel, ele tem aqui 19 anos, tá? Então, de início eu já consigo qualificá-lo como uma pessoa nova, provavelmente no mercado de trabalho, então vai ter pouca experiência. Olhando aqui a experiência dele, com vendas, ele não tem experiência nenhuma, imagino que ele queira entrar agora no setor comercial, mas como a gente precisa acelerar esse setor comercial, o Gabriel ele acaba não passando agora nesse filtro nosso. Ele vai ficar no nosso banco de talentos e para uma próxima chamada para contratação a gente pode avaliar o caso dele, mas nesse cenário agora ele acaba não se encaixando, então eu já vou tirar ele aqui de lado. Bom, o próximo candidato aqui, a gente tem um ponto interessante para conversar sobre ele, eu estava dando uma olhada, aqui diz que ele é um profissional com experiência em atendimento ao cliente, isso é um ponto importante de avaliar, com certeza, mas não necessariamente uma pessoa que tem um bom atendimento, ela é um vendedor, porque são características diferentes. Um vendedor, ele não é um falastrão, ele não é uma pessoa só que sabe falar, ele é uma pessoa que sabe ouvir e sabe usar técnicas de venda. Olhando a experiência profissional desse candidato aqui, ele nunca trabalhou com vendas, só com atendimento ao cliente, trabalhando em balcão, recepção, coisas assim. Só que essa pessoa é como se tivesse uma pegadinha ali. Então, tu saber atender alguém no balcão não significa que tu sabe vender. Então, vai depender às vezes ali o caso que tu quer. Por exemplo, como a gente busca um SDR 3 Closers, pode ser que esse candidato ele faça sentido para a vaga de SDR, se ele sabe se comunicar, sabe conversar. Só vai ter que aprender algumas técnicas ali de perguntas para poder encaixar nessa vaga de SDR, mas para ele, para uma próxima etapa, a gente logicamente teria que fazer a entrevista com ele e na entrevista daí ver se faz sentido para a vaga. Mas eu deixaria esse candidato no meio termo. Ele não é nem que eu procure exatamente, mas se a gente não achar algo melhor, dá para chamar para uma entrevista.
Então eu vou deixar ele separado aqui. Um próximo candidato que a gente tem é o Antônio. O Antônio, ele tem boas experiências profissionais. Eu até estava olhando aqui, ele trabalha como vendedor interno, ele trabalhou em algumas empresas já. Questão de duração de empresas, todas com mais de 1 ano, 3 anos, mais 1 ano aqui. Então é um bom candidato para a gente poder chamar para uma entrevista. Tem uma idade que a gente busca, ele tem mais ou menos uns 35 anos, mora aqui próximo, tem bastante experiência na vaga de venda, né, no setor comercial, e dura bastante nas empresas. Isso é um ponto importante. Então, o William é um dos candidatos que eu vou chamar para a gente fazer uma entrevista presencial. Um outro caso que eu vou trazer para vocês é o caso do Marcos. O Marcos, ele tem 26 anos. Aqui é um ponto importante de a gente avaliar. Isso é um pouco ruim. O pessoal sempre deixa esse problema, né, na hora dos currículos, que é a idade, o pessoal peca muito, e também na duração das empresas. É algo que o gestor ele avalia muito. Então aqui diz que ele tem experiência profissional em vendas, ele trabalhou em 2 empresas relacionadas a vendas, mas não tem duração. Eu não sei se o Marcos durou 2 meses nessas empresas ou se ele durou 3 anos. Então a gente tenta bater com a idade dele e o tempo nessas empresas, assim, é bem ruim nesse caso. Então é sempre importante um currículo ter essas informações. Então o caso do Marcos também é um meio termo, principalmente nesses fatores. Eu vou chamar ele para uma entrevista por ele ter experiência de vendedor e estar numa idade de uns 26 anos, não é uma idade ruim. Mas é um problema porque eu não consigo avaliar esse tempo de experiência dele, mas nós vamos chamar ele. Bom, a gente tem outros candidatos aqui. Eu vou pegar o caso da Amanda. A Amanda, ela tem experiência na vaga comercial, ela está aqui como analista comercial, então olhando o currículo dela já está bem mais organizado, tanto na parte do que ela busca fazer na empresa, a experiência dela, onde ela mora, as principais competências dela. Aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o quê? Em 2024 ela atuou como SDR em uma empresa. Então isso aqui é muito forte porque busca exatamente o ponto que a gente quer. Então ela, querendo ou não, ela está já um passo à frente dos outros. Ela já sabe fazer a parte do SDR. Claro que a gente vai ajustar com o que a gente precisa aqui, mas é só questão de ajustes. Então não precisa ensinar para ela o que é SDR ainda, passar todas essas métricas e funções. Ela já sabe o que é só questão de adaptação para a empresa. Todo o tempo que ela trabalhou aqui, ela sempre durou bastante nas empresas, no mínimo 2 anos, pelo que eu vi aqui, no mínimo, todas no setor comercial. Então, a Amanda é um ponto importante para a gente avaliar numa entrevista e eu quero que vocês avaliem com a gente o caso dela num próximo vídeo. Então, a Amanda, eu vou deixar separado para a gente marcar uma entrevista com ela. Eu vou avaliar os últimos 3 currículos que eu tenho aqui, vou passar para vocês entender os pontos e os critérios iniciais que eu estava falando. O Adriano, o caso dele aqui, ele quer atuar em uma empresa, principalmente no setor comercial, porém ele não tem experiência nenhuma com a parte comercial. É alguém da gente moldar do nosso formato, é muito bom nesse caso, né? E poder moldar do teu jeito aquele colaborador. Só que eu não posso fazer isso agora porque a gente está com pressa, como eu havia dito nos outros vídeos. Então o Adriano eu vou deixar ele para uma futura entrevista, se ele não estiver trabalhando, mas eu vou deixar ele separado aqui no nosso banco de talentos. Aqui o caso do Matheus é a mesma coisa, ele nunca atuou na área de vendas e quer trocar o setor dele hoje, pelo que deu a entender aqui. Então o querer nos ajuda muito, né? Mas agora ele acaba não encaixando nos meus critérios de avaliação aqui, então ele acaba não passando por uma entrevista. E aqui a gente tem a Elizabeth. É um ponto muito legal da gente olhar esse perfil, igual o da Amanda, que é o quê? Ela já trabalhou como closer. Então eu tenho 3 vagas para closer, acaba sendo muito importante. Eu sempre, dou uma olhada. Tempo de trabalho sempre é algo em torno de 1 ano, 2 anos. Vale muito a pena a gente fazer uma entrevista. Ela já atua bastante tempo nas áreas comerciais e ela busca ainda assim fortalecer nessa área. Então a Elizabeth, eu vou mandar uma mensagem para ela, para a gente marcar uma entrevista em que ela passa para essa próxima etapa. Ela é closer, já trabalhou como closer, na verdade, né? Agora eu preciso validar essas informações e entender mais como foi essa experiência dela como closer e trabalhando no setor comercial, para a gente poder validar e ver se ela passa, para a gente poder chamar ela para trabalhar conosco. Bom, já que a gente avaliou todos os currículos, separamos os melhores, tiramos o que não era bom para agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar mensagem no WhatsApp deles, todos têm o WhatsApp aqui também, chegaram direto pelo WhatsApp. Então a gente vai mandar mensagem marcando uma entrevista presencial aqui na empresa, mandar a localização, fazer todo esse processo. E na hora das entrevistas vocês também vão acompanhar com a gente algumas partes que a gente vai gravar e trazer isso para vocês. Te vejo no próximo vídeo.